Olá! Sejam bem-vindos ao canal História das Fotos. Assim como nossa própria casa muda de um momento para o outro quando pintamos as paredes ou trocamos um quadro de lugar, no mundo em que vivemos acontece o mesmo. Por isso, ao ver uma imagem antiga de nossa própria cidade, muito provavelmente observamos modificações de todo tipo, tanto grandes quanto pequenas, pois à medida que crescemos, nosso mundo também se transforma, e isso o torna muito mais incrível. Ao longo deste vídeo, você ficará maravilhado com as transformações surpreendentes que aconteceram em paisagens urbanas e naturais. Desde as antigas civilizações até os avanços tecnológicos modernos, vamos descobrir o que torna cada lugar único e como ele se reinventou ao longo do tempo. Vamos a elas. 1. A cabeça do Cristo Redentor, antes de se juntar ao corpo, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, 1931. Essa foto foi tirada após a estrutura chegar de Paris. A cabeça veio desmontada em 50 partes, pesando 30 toneladas. Junto com suas mãos, foram as únicas partes construídas na França. 2. A transformação do Rio de Janeiro, em 410 anos, visto do porto da cidade. Desde o século XVII, a Mata Atlântica Nacional, característica do Sudeste brasileiro, foi reduzida em mais de 60%. Hoje, há 12% original do bioma, preservado principalmente por causa de sua interiorização. Antes da chegada portuguesa, os Tupinambá e Tamoios eram os tupi majoritários na área. 3. A transformação de São Paulo em quase 160 anos. Em 1862, São Paulo tinha em torno de 25 mil habitantes, e hoje, mais de 12 milhões. Desde o século XVI, a Ladeira General Carneiro é um dos principais meios de acesso ao centro histórico. A rua é paralela ao pátio do colégio, a mais antiga estrutura colonial da cidade, erguida em 1554 para a catequização dos nativos. 4. A transformação de Florianópolis, ao longo de mais de 40 anos. De 1970 a 1974, recebeu o Aterro Sul, uma área de mais de 400 mil metros quadrados. Mais de 2 milhões de metros cúbicos de areia foram empregados na obra, agrupando outras pequenas ilhas em um território só. Em 2010, Florianópolis teve o maior índice de desenvolvimento humano do Brasil. 5. A conservação histórica de São Luís, ambas as fotos com quase 60 anos de diferença. Capital do Maranhão, São Luís é o quarto maior município do Nordeste, com 1.108.000 habitantes. Na foto, o Largo da Carmo, junto com a Praça João Lisboa. 6. Vista da Cidadela de Alepo, antes e depois da Guerra da Síria. A cidadela foi construída em 3000 a.C., reformada ao longo de vários séculos, hoje parcialmente destruída pela Guerra Civil. Desde 2011, a Síria enfrenta uma guerra civil entre diversos grupos armados, como a Al-Qaeda, Hezbollah, a oposição síria, o Daesh, Estado Islâmico e curdos. Antes da guerra, Alepo tinha 4.600.000 pessoas, agora com 1.600.000. 7. O Palácio Monroe ficava na Cinelândia, no Rio, demolido por ordens do presidente Geisel em 1976. Ao longo de 70 anos, foi sede de uma exposição dos Estados Unidos, do Senado Federal e das Forças Armadas Brasileiras. Construído em 1904 na capital do Missouri, St. Louis, foi nomeado em homenagem ao presidente dos Estados Unidos na época, James Monroe. Serviu como pavilhão brasileiro no centenário da compra do território da Louisiana, que corresponde a 14 estados no centro dos Estados Unidos. 8. A transformação do Teatro da Paz em Belém e seus arredores em 153 anos. Belém é a 12ª maior cidade do Brasil, com 1,5 milhão de pessoas. Essa pintura foi feita em 1867, antes do teatro ser finalizado, do artista Joseph Leon Higini. O Teatro da Paz foi inaugurado em 1878, durante o auge do ciclo da borracha. 9. Aproximadamente 50 anos de transformação de Goiânia,
vista da Praça Santos Dumont. Goiânia foi uma das primeiras capitais planejadas do Brasil, após Teresina, Aracaju e Belo Horizonte. A necessidade de uma nova capital para Goiás remonta desde a época colonial. Sua antiga capital, Vila Boa, foi fundada durante o ciclo de ouro no século XVIII, com a economia destinada totalmente à mineração. 10. Em abril de 2000, a cidade de Itá, em Santa Catarina, foi completamente alagada por 49 mil metros cúbicos de água para viabilizar a construção de uma usina hidrelétrica. Hoje, a única estrutura visível da cidade que já teve 2.000 habitantes e 200 casas são as duas torres de 15 metros de altura da igreja. Itá fica a menos de 2 quilômetros da divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, e desde 1978, os projetos de realocação da população começaram. 11. Pompeia foi uma das mais importantes cidades romanas, erguida próxima ao Monte Vesúvio, cerca de 22 quilômetros de Nápoles. Foi uma grande exportadora de lã, grãos, vinhos, frutas e animais selvagens, com 15 mil habitantes, das quais metade eram escravizados. A prosperidade agrícola da cidade seria o mesmo motivo de sua destruição, pois o terreno fértil da região era o resultado da atividade do vulcão. 12. A transformação da Avenida Afonso Pena em Belo Horizonte, em mais de 60 anos. Belo Horizonte foi inaugurada em 1897 como uma capital planejada para Minas Gerais, com seus quarteirões, vegetação e ruas inspiradas em Paris. A longa avenida foi arborizada com diversos ficus, uma planta muito presente na capital francesa. Em 1963, cerca de 350 das vegetações da avenida foram cortadas, em uma ação justificada para evitar a maior proliferação dos insetos Gynaecothrips. 13. Cerca de 180 anos da transformação urbana de Salvador, visto do bairro do Comércio. Fundada em 1549 pelo governador-geral Tomé de Souza, a construção da cidade em uma baía de terreno íngreme possuía motivos militares. Tornando-se capital da colônia, a topografia de Salvador influenciou na sua divisão social. Na Cidade Alta ocorriam atividades civis e religiosas, e na Cidade Baixa, as comerciais. 14. A transformação do centro de Porto Alegre em menos de 100 anos, vista do viaduto Otávio Rocha. Em 1900, Porto Alegre tinha 74 mil habitantes, e em 1910, quase o dobro, 130 mil. O aumento populacional da capital explicitou sua falta de infraestrutura e de integração urbana entre os diferentes bairros. Localizado em uma península no Lago Guaíba, a cidade sofria enchentes ocasionais, gerando surtos de febre amarela e malária. 15. Shenyang é a capital da província de Liaoning, uma das maiores do nordeste da China e da Manchúria, com 8.300.000 habitantes. Fundada em torno de 300 a.C., com o nome de Mukden, foi ocupada e dominada por diversos povos e civilizações ao longo da história, como pelos Donghus, Hans, pela dinastia Wei, Jin, Goguryeo, Tang, Liao, Yuan e pelos mongóis. Na foto antiga e atual, o local retratado é a área histórica de Shenyang, murada e planejada, onde surgiram as primeiras habitações dos trabalhadores e também da realeza chinesa. 16. Londres é um dos maiores centros econômicos e turísticos do mundo, fundado pelos romanos em torno do ano 43 d.C., com o nome de Londínio. Estabelecido na margem do rio Tâmisa, foi capital da Bretanha como um importante centro comercial e militar. Embora sua área fosse pequena comparada a outras cidades romanas, possuía mais de 45 mil habitantes no século II, uma das cidades mais populosas fora da Península Itálica. 17. Itapema é uma das principais cidades turísticas de Santa Catarina, a 54 quilômetros ao norte de Florianópolis. Com 7 quilômetros de extensão de praias, possui reservas de mata atlântica que comportam diversas cachoeiras e lagos. Habitada em maior quantidade pelos carijós desde o ano 1000 até 1500, estes migraram para o oeste brasileiro devido à chegada de bandeirantes escravizadores, tornando o litoral catarinense pouco frequentado pelos nativos nos próximos séculos. 18. João Pessoa é a capital da Paraíba, a sexta capital mais antiga do Brasil, com 800 mil habitantes, e 1.100.000.
em sua região metropolitana. O município fica no ponto mais oriental do Brasil e da América, chamado a Ponta dos Seixas. Como o Sol nasce no leste, é a primeira cidade do continente a receber a luz solar e, por isso, é conhecida como Porta do Sol. Historicamente, os potiguaras e tabajaras habitavam João Pessoa desde o ano 1000, após expulsarem os antigos habitantes tapuias. 19. Porto Velho foi fundado em 1907, inicialmente como uma pequena cidade na fronteira da província do Amazonas com o Mato Grosso. A empresa americana Madeira Mamoré Company comandou a construção da ferrovia Madeira Mamoré, que ligaria Porto Velho até a cidade de Guajará-Mirim, com 366 quilômetros de extensão. A cidade foi estabelecida para assegurar o território ao oeste da Amazônia com a Bolívia, também parte do programa Marcha para o Oeste, para incentivar o povoamento do interior do Brasil, intensificado por Getúlio Vargas. 20. Belo Horizonte foi inaugurada em 1897 como uma capital planejada para Minas Gerais, com seus quarteirões e ruas inspiradas em Paris. A necessidade de fundar uma nova capital para Minas Gerais, substituindo a antiga Ouro Preto, remonta desde o século XVIII. 21. A transformação de Curitiba e da Praça Tiradentes, nos últimos 50 anos. Curitiba foi amplamente habitado pelo grupo linguístico Macro-G, mas seu nome vem da língua guarani, que significa Área dos Pinheiros. Pela escassa quantidade de fontes do início do século XVII, a lenda da Fundação Curitiba não é confirmada, cada vez mais contestada por historiadores. É dito que com a chegada dos bandeirantes em 1600, estes foram guiados pelo cacique Tindiquera do povo Tingui, que teria demarcado o local para assentarem-se. 22. Avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Carandiru, em São Paulo, onde passava o trem da Cantareira. Essa foto foi tirada menos de uma década antes do trem ser desativado, depois de 70 anos de funcionamento. Com o aumento do uso do automóvel e do transporte rodoviário, a partir da década de 50, foi encerrado em 1965, substituído futuramente por parte da linha 1 Azul do metrô de São Paulo. A estrada de ferro Tramway foi construída em 1893 para transportar materiais de construção e água do reservatório local para os bairros da Zona Norte paulista. O trem conectava desde o atual Nordeste de São Paulo até Guarulhos, sendo um dos principais meios de transporte entre as regiões. 23. A Primeira Batalha de Somme foi um dos maiores conflitos da Primeira Guerra Mundial, envolvendo tropas britânicas e francesas contra os alemães. Durou 5 meses e fez mais de 1 milhão de vítimas, envolvendo 3 milhões de soldados. A campanha foi uma tentativa de conter as tropas alemãs no norte da França, com o uso de novas tecnologias da época, como metralhadoras, tanques e aviões. A operação foi custosa para ambos os lados e não representou uma vitória significativa para nenhuma das potências envolvidas. 24. Marc Ferrez foi provavelmente o maior fotógrafo do Brasil da metade do século XIX e início do século XX. Foi o primeiro brasileiro a usar filme fotográfico colorido para registrar o Rio de Janeiro, através da técnica conhecida como Autochrome Lumière, desenvolvida pelos irmãos franceses Lumière e encomendadas pelo banqueiro francês Albert Kahn. Ferrez capturou em detalhes a transformação urbana no Rio de Janeiro de 1870 a 1920, época em que o país passava por uma intensa industrialização, recebendo um maior número de imigrantes, residências e estabelecimentos comerciais. 25. Em 1914, o banqueiro francês Albert Kahn utilizou um processo de fotografia em cores, o Autochrome Lumière, para tirar dezenas de fotos coloridas de Paris. O processo foi substituído nas décadas seguintes, quando a Kodak e a Agfa introduziram seus processos de fotografia colorida em 1932 e 1935. O ano de 1914 seria o último ano da Belle Époque, um período de 1870 a 1914 de efervescência cultural e científica no Ocidente, principalmente na França, encerrado com o início da Primeira Guerra Mundial. E assim, chegamos ao final desta incrível viagem através do tempo e do espaço, testemunhando a incrível transformação de cidades e lugares icônicos pelo mundo. Cada imagem, antes e depois,
nos conta uma história única, um capítulo na história da humanidade que nos lembra da resiliência e da capacidade de inovação das sociedades ao redor do globo. Esperamos que você tenha sido inspirado por essa jornada, que tenha apreciado a beleza da mudança e compreendido o valor da preservação. Ao explorar essas fotos, podemos aprender sobre o passado e visualizar o futuro com uma nova perspectiva. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes como este. Obrigado novamente e até ao próximo vídeo.